Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro: O Culto da Arte em Portugal. Por Ramalho Ortigão. A Comissão dos Monumentos Nacionais dedica respeitosamente este humilde trabalho. O autor. Durante a Renascença e ainda através da Idade Média, tão insuficientemente conhecida no enigma da sua cultura artística, os reis, os monges, os fidalgos, os burgueses enriquecidos ostentavam o fausto e a pompa hierárquica, não somente construindo palácios e castelos que enobreciam os lugares que eles habitavam, mas erigindo basílicas e catedrais, em que se concentravam todos os esforços do talento de uma raça, e eram verdadeiramente os palácios do povo, doados minimamente pelos mais poderosos aos mais humildes, em nome de Deus, em nome do Rei e em honra da pátria. Nesses edifícios incomparáveis se achavam coligidas, como em escolas monumentais, como em museus portentosos, todas as maravilhas da ciência, da poesia e da arte. A escultura arquitectural, a estatuaria dos mausoléus, a imaginária dos altares, a iluminura dos missais, a pintura das vidraçarias, a talha dos retabulos subordinavam-se a um pensamento comum, expresso num vasto simbolismo, compreendendo as fecundidades da terra e do mar, o trabalho do homem nos seus desfalecimentos e nos seus triunfos, a perturbação dos sentidos pelo pecado, a fatalidade do sangue, o horror do universal aniquilamento, e o vôo da alma para Deus, levada por um imortal instinto de amor, de paz, de verdade e de justiça. Dentro dessas igrejas, ameaçadas hoje de próxima ruína ou inteiramente arruinadas, se celebravam todos os atos da vida religiosa, da vida civil e da vida doméstica. Aí se casavam os noivos, se baptizavam os filhos, se sepultavam os pais. Aí se ungiam os reis, velavam as armas os cavaleiros, professavam os monges, benziam-se os frutos da terra, as bandeiras das hostes, as ferramentas da lavoura e os pendões dos ofícios. Aí se discutiam os interesses do povo, os direitos, as franquias, os foros da comuna. Aí se pregava o evangelho, se rezava a missa, e se representavam os autos populares da vida de Jesus e dos seus santos. E nas vigílias da Natividade, da Epifania e da Páscoa, quando o órgão emudece no coro e se calavam os cantos litúrgicos, o povo bailava ao longo da nave, sob as abobadas góticas ou sob as cúpulas byzantinas, e as loas e os vilêncicos, entoados pelos fiéis, subiam para o céu com a fragrância das flores e com o fumo dos turibulos, ao repique das castanholas e ao rufar dos adufes. Ao lado dos brasões e das divisas heraldicas pendiam dos muros os votos modestos dos mais obscuros mesteirais, dos mais humildes braceiros. Esse alcaçar dos pobres que era a igreja medieval, alcaçar mais sumptuoso que o de nenhum rei, dava asilo incondicional, inviolável e sagrado aos maltrapilhos, aos vilões, aos mendigos, aos lazaros e às lazaras de todas as lepras do corpo e da alma, aos tinhosos, aos nus, aos imbecis, aos ignorantes, aos criminosos, às mulheres adúlteras, às mancebas, às mundanarias, às barregãs. O egoísmo dos tempos modernos torna-nos incompatíveis com o cometimento de tão grandes obras. Criamos instituições de caridade, fazemos regulamentos de assistência pública, e vangloriamo-nos de haver definido pela Revolução Liberal o dogma da fraternidade humana, mas somos fundamentalmente incapazes de consagrar a prática das virtudes, de que julgamos ter na história um monopólio, monumentos como aqueles que nossos avós lhe levantaram a prol do comum, e a aproveitança da terra, dando em resultado que o mais andrajoso mendigo da portaria do mosteiro de Alcobaça, ou do mosteiro de Santa Cruz, com o seu alforre ao pescoço e a sua escudela debaixo do braço participava além da ração cotidiana que se lhe distribuía pelo caldeirão da comunidade, de um agasalho de príncipe, e de um luxo d'arte com que hoje não competem os maiores potentados,
os quais em suas casas e para seu recreio íntimo, se rodeiam de todas as joias artísticas de que pela abolição dos vínculos e pela extinção das ordens religiosas, se apoderou o moderno comércio do bric-a-brac. Falta-nos a alta noção de solidariedade patriótica, falta-nos o desapego dos bens de fortuna, falta-nos o largo espírito de abnegação, falta-nos a ilimitada liberalidade cavaleirosa, e falta-nos a fé dos nossos avós. Na arquitetura trabalhamos unicamente para nós mesmos, sem cuidados de futuro, sem pensamento de continuidade de raça ou de família, deslembrados de que teremos vindouros e de que teremos netos. Entre as nossas antigas construções hidráulicas, há o aqueduto de Elvas, que levou 100 anos a fazer. Várias gerações sucessivas acarretaram para essa construção os materiais, e lentamente e pacientemente, foram colocando pedra sobre pedra, para que um dia a água chegasse a Elvas, e bebessem dela os netos dos netos daqueles que de tão longe principiaram a recolhê-la e a canalizá-la. Uma tal empresa é a humilhação e a vergonha do nosso tempo, incapaz de pagar com igual carinho ao futuro aquilo que deve à previdência, aos sacrifícios e aos desvelos do passado. O nosso ideal na arte de construir é que a obra se faça em pouco tempo e por pouco dinheiro. Vamos abandonando cada vez mais, de dia para dia, a pedra e a madeira, em que é nimiamente moroso para a mórbida inquietação do nosso espírito, o trabalho de desbaste, de esquadria e de lavor. Adotamos como material típico do nosso sistema de edificar, o ferro, o tijolo e a pasta. A casa cessou de ser uma obra de arquitetura para se converter em uma empreitada de engenharia, e os delicados artistas da pedra, da madeira e do ferro forjado, abdicam da sua antiga missão perante os subalternos obreiros encarregados de fundir, de amassar e de informar a vapor a habitação moderna e o moderno edifício público agari, o quartel, o mercado ou a cadeia. O século XX, se com a impotência de continuar a obra monumental dos séculos que o precederam, acumulasse a incapacidade de compreender e de venerar essa obra, representaria um pavoroso retrocesso na história. Não sucede assim porque são invioláveis as leis do progresso. Ao século XX, coube patentear o estudo mais dedicado e o conhecimento mais perfeito da arte antiga. A ciência arqueológica e a crítica da arte, nunca em nenhum outro período da civilização, chegaram à eminência etnidea pelos investigadores contemporâneos. É também em sua maneira um colossal monumento, dos mais gloriosos para a inteligência, o que erigiu a erudição do nosso tempo, constituindo cientificamente a arqueologia, definindo o seu método, fixando os seus limites, especializando o trabalho dos seus contribuintes, distinguindo da arqueologia literária a arqueologia da arte, ramificando para um lado a paleografia, a epigrafia, a ecdótica, a museografia e a propedêutica, para o outro as belas artes, as artes industriais, a numismática, e ainda como desdobramento destes estudos a iconografia, a mitologia figurada e a simbologia, particularizando enfim estas investigações a cada povo e a cada epocha da humanidade, criando desse modo a pré-história, a egiptologia, a siriologia, que tão amplo clarão tem derramado sobre os problemas da origem do homem, da distribuição das raças, da formação das línguas. Fixaram-se pelas escavações de Troia, de Micenes, de Chipre, de Santorim e de Rhodes, as origens orientais e pelásicas da arte grega. Corrigiu-se na história da cerâmica a confusão existente entre os vasos pintados gregos e etruscos. Refez-se completamente sobre novos elementos e por um critério novo a história da olaria, a da torêutica, a da glíptica, a da escultura em barro, a dos bronzes, a das joias, a da tapeçaria, a da iluminura. Desvendou-se o conhecimento da taxigrafia hierática, e dos alfabetos hieroglíficos, ideográficos e fonéticos,
que precederam o alfabeto grego e o latino. Criou-se a crítica científica dos textos. Coligiram-se e classificaram-se as inscrições gregas e romanas disseminadas pela Europa, e definiu-se o método de as datar. Leram-se os carcomidos grafitos de Pompeia, os papiros carbonizados de Herculanum, as cartas lapidares da Idade Média e os palimpsestos de Plauto, de Cícero, de Marco Aurélio, de Tito Livio, de Eurípedes e dos escribas carolingianos. Interpretaram-se os documentos de procedência egípcia, copta ou fenícia, sepultados nos jazigos das múmias. E os misteriosos caracteres hieroglíficos e cuneiformes das inscrições egípcias, caldeias, assírias e persas, foram simplesmente trasladados a vulgar. Determinou-se a idade dos manuscritos pelo sistema das abreviaturas e da pontuação, e pela evolução da letra desde a uncial da Ilíada no palimpsesto greco-siriaco, do Museu Britânico, até a minúscula italiana igual à dos primeiros caracteres da imprensa. Inspeccionaram-se e inquiriram-se as primitivas habitações do homem, as suas primeiras fortificações, os seus mais antigos sepulcros, a caverna, a cidade lacustre, os castros e os dolmens. Na arquitetura principiou-se a estudar por novos meios de crítica as causas dos seus progressos e da sua decadência, prendendo assim pelos mais estreitos vínculos ao destino da arte e o destino do homem. Por tal modo se transfigurou completamente desde o seu alicerce até o seu remate o vasto edifício da história, segundo a resumida fórmula dada por Champollion Figeac, que todos os monumentos, ainda os mais comuns e os mais grosseiros, contêm factos, cujo conjunto é como a estatística moral das sociedades extintas. Desse novo critério resultou a atenção especial com que todos os povos cultos principiam a considerar a obra material do passado, e assim nasceu, com uma nova palavra, a nova maneira de restaurar os edifícios públicos. Em mais de um documento da Idade Média, se encontram provas de que os antigos poderes não abandonavam, tão completamente como hoje se poderia supor, ao acaso de qualquer iniciativa, sem beneplácito do Estado, as edificações consagradas ao público. No Código de las Partidas, Lei Sexta, título X, dizia Afonso Sábio, naquela saborosa língua de que mais tarde se desdobrou o português e o castelhano, por bienaventurado se deve tener todo home que pueda facer a iglesia, do se ha de consagrar tem noble cosa et tem sancta como é o cuerpo de nuestro Senhor Jesus Cristo, et como quiere que todo home ao morrer la puede facer a serviço de Deus, pero com mandamento del obispo, como é se dicho em la lei segunda deste título, com todo eso debe catar dos coças é o que la ficiere, que la faga. Cumplida et apuesta, et esto também em la labor como em los libros et em las vestimientas. Afonso V. escreve de Almada em 1467, aos juízes, vereadores, procuradores e homens bons da cidade de Évora para que se permita a Sueiro Mendes levar 2 pedras que estavam nos açougues, e eram do antigo templo romano, para antepeitos das janelas de uma casa, que a esse tempo edificava. E porque as ditas pedras aproveitam pouco onde estão, e em as ditas casas farão muito, e ainda é nobreza as cidades haverem em elhas boas casas tais, como as do dito Sueiro Mendes, e seu fundamento rias fazer para nós em elhas havermos de pousar, nós vos rogamos e encomendamos que vos praza lhes quererdes dar, e Rodrigo Esteves, mestre das nossas obras em essa cidade, terá cuidado de as tirar donde estão, etc. Estas linhas são um traço característico da policia do tempo. Delas se deduz que era preciso no século XV requestar a intervenção regia para abolirem 2 pedras de um velho monumento, operação que hoje se realiza com menos formalidades, e até como é sabido, sem formalidade alguma. Era porém entendido como doutrina corrente não desdizer da nobreza de uma cidade, que cantarias de estilo romano, se transpusessem do edifício a que pertenciam para edifício de estilo completamente diverso.
Aquilo que modernamente se entende pelo neologismo restaurar, é a operação desconhecida dos antigos. A obra arquitetônica seguia sempre e invariavelmente quer em novas edificações, quer em reparação de antigas, o sistema e o estilo da epocha em que era feita. Sem falarmos do Egito, da Grécia, de Roma, onde as reconstruções se empreendiam, sem o menor sentimento de respeito pela tradição, em vista de celebrar uma glória coeva com os mesmos materiais que haviam servido à glorificação de feitos anteriores, como no Arco de Constantino feito com as pedras do Arco de Trajano, vemos em toda a Europa e mais particularmente em Espanha e em Portugal, edifícios em cujos estilos sobrepostos perfeitamente se espelha o independentismo das influências diversas através das sucessivas phases da construção por diferentes vezes interrompida. Uns nascem genuinamente byzantinos e desenvolvem-se românicos, outros começam românicos e concluem góficos, outros góficos de nascença, acabam no classicismo greco-romano do Renascimento. E é frequente nas nossas igrejas entrarmos por um portal do século XVI para nos defrontarmos com uma capela mor no estilo barroco de D. João V, de D. José ou de D. Maria, e desses casos de poliarquitectonismo encontramos exemplos em Toledo, em Burgos, nos Jerônimos na Batalha. A Catedral de Colônia é, neste ponto de vista, um facto particularmente expressivo. A construção principiada no meado do século X e, prosseguida muito lentamente, suspende-se no fim do século XV, por desânimo de a concluir segundo o plano primitivo. No século XVI e no século XV, a nave, abrigada por um tecto provisório, é ornamentada em estilo rococó. Somente em 1842 se encetaram os trabalhos de uma restauração autenticamente arqueológica, segundo o plano original, cabendo o projeto da conclusão a um arquiteto que, ao mais profundo estudo do estilo ogival, reunia o talento mais esclarecido e mais perspicaz. Na história da Catedral de Milão, circunstâncias análogas às de Colônia vêm ainda corroborar a afirmação de que unicamente ao século X e X cabe o privilégio de restaurar monumentos. A obra de Milão, iniciada no século XV, é interrompida por desavenças entre os arquitetos, uns alemães, outros italianos, outros franceses. É continuada no século XV e em estilo da Renascença. E tão somente em 1805 a restauração do monumento no seu estilo primitivo, segundo os programas mais tarde definidos, se achou determinada por Napoleão I, o qual, pela vastidão do seu gênio, ainda que pouco propício aos humildes, muitas vezes se adiantou do seu tempo, e em muitas campanhas da inteligência indicou de antemão o ponto da vitória. Assim como ao principiar a campanha de Itália, assinalava na Carta do Piemonte o lugar de Marengo. Foi Vitéti, nomeado Inspector-Geral dos Monumentos Históricos em 1830, quem primeiro indicou em França o programa das restaurações arquitetônicas, presentemente seguido em toda a parte. Em Espanha, onde depois da Real Ordem de 4 de maio de 1850, se não empreende obra de espécie alguma nos edifícios monumentais sem prévia consulta da Comissão dos Monumentos Históricos e Artísticos. Em Inglaterra e na Alemanha, que haviam precedido a França na proteção da arte nacional, na Itália, enfim na Bélgica, na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, na Grécia, na Turquia. Viollet-le-Duc, o erudito mestre a quem tanto deve o ensino da arqueologia e das artes, completou o programa de Vitéti, não somente ampliando seus preceitos, mas dando da aplicação deles o mais notável exemplo na restauração do castelo Le Pierrefonds. Conhecidos os livros de Viollet-le-Duc, estudados com tão paciente laboriosidade, escritos com tão lúcido e penetrante engenho, e conhecida a legislação europeia baseada nesses estudos tão completos e tão perfeitos, a questão puramente administrativa de dar aos monumentos nacionais de cada povo a proteção que se lhes deve,
quando menos por simples solidariedade intelectual na civilização do nosso tempo, é questão perfeitamente elucidada e rigorosamente definida. Vejamos agora qual é em Portugal, perante as responsabilidades da administração, o reflexo das ideias, cuja historia procurei resumir, com o fim de pôr o assunto na perspectiva que a sua magnitude pede. Levaria muito tempo e seria excessivamente triste enumerar todos os atentados de que têm sido e continuam a ser objeto, perante a mais desastrosa indiferença dos poderes constituídos, os monumentos arquitetônicos da nação, os quais assinalam e comemoram os mais grandes feitos da nossa raça, sendo assim por duplo título, já como documento histórico, já como documento artístico, quanto sobre a terra em que nascemos mais delicado e precioso para a honra, para a dignidade e para a glória da nossa pátria. Dos desacatos de lesa majestade nacional, a que tenho a dor e a vergonha de me referir, uns têm caráter anônimo, outros afectam diretamente a cumplicidade official. Os primeiros são uma consequência de desdém, os segundos são um resultado de incapacidade. A autoridade incerta, vagamente definida, a quem tem sido confiada a conservação e a guarda da nossa arquitetura monumental, procede com esse enfermo, de quem se incumbiu de ser o enfermeiro por 2 métodos diferentes, umas vezes deixa-o morrer, outras vezes para que ele mesmo não tome essa resolução lamentável assassina-o. Na primeira hipótese, a calamidade correlativa chama-se abandonar. Na segunda hipótese, a catástrofe correspondente chama-se restaurar, galicismo técnico, recentemente introduzido no vocabulário nacional, mas ainda não definido vernacularmente na aplicação prática. Para o argumento que tenho em vista produzir, tomarei unicamente dentre os diferentes desastres com que se deshonram e enxovalham os nossos monumentos, o desastre denominado restauração. Serei lacônico sem deixar de ser suficientemente expressivo, porque os factos são de uma eloquência que esmaga toda a espécie de réplica na matéria de que se trata. Aqui temos 3 edifícios restaurados ou em restauro a expensas da nação, sob os auspícios do Estado, os Jerônimos, a Madre de Deus e a Batalha. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.